A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Luz do Entendimento para mais uma porção da Palavra de Deus aos nossos corações. Dessa vez lá em Mateus capítulo 5, versículo 39, onde diz assim: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. São ensinamentos do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ensinando mais uma vez aos seus discípulos e a cada um de nós a maneira como nós devemos nos portar, agir diante das adversidades, diante das diversas situações que acontecem no nosso dia a dia. Ele começa no versículo 38, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aí no 39 ele diz, né? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a esquerda. Queridos, eu tenho uma certeza muito grande no meu coração que quando Jesus, ele deu esse ensinamento, tipo, a princípio, quando você lê isso, você pensa, nossa, mas então Jesus está querendo que eu seja um saco de pancada? Jesus está querendo que eu seja um bobalhão, que eu fique apanhando à toa? Não, o principal objetivo ao dar esse ensinamento, ele quis dizer assim, ele disse, não revide, não resista ao mal, fuja da aparência do mal. Às vezes, a maneira de você dar a outra face é você simplesmente não bater de frente, não discutir. Um abismo gera outro abismo. A palavra, depois que ela sai da boca, não tem mais volta. A pessoa, no momento de fúria, no momento de raiva, ela fala coisas sem pensar, ela fala coisas das quais até ela vem se arrepender depois. E ela pode se arrepender, ela pode pedir desculpa, mas foi uma semente que está plantada aqui, ó. Não tem mais como voltar. É irreversível. Você pode sim pedir desculpa, você pode pedir perdão, mas não tem mais o que fazer. Depois que a palavra sai da boca, já era. E tem pessoas que abrem a boca ou usam os dedos, né? Perde a oportunidade de abrir a boca e falar uma palavra que edifique, perde a oportunidade de abrir os lábios para falar palavras boas, palavras que são sementes que vão germinar no coração das pessoas. Então o ensinamento que Jesus está dando aqui é esse, dizendo assim, olha, dê o outro lado, quer dizer, não revide, não pague o mal com o mal, vai ficar cada vez maior. Um mal vai puxar outro e outro e outro, então não revide. E não é fácil você não revidar, não é fácil você se ausentar, não é fácil você dar a outra face, mas Jesus orienta isso, porque lá na lei estava olho por olho, dente por dente, se mandando revidar. Agora Jesus vem e fala exatamente o oposto, fala não revide, dê outro lado, quer dizer, não resista. Pode te chamar de tolo, de medroso, deixa chamar. O importante é você ficar em paz. Então vamos para a história de hoje. História de dois soldados, o soldado cristão e o soldado incrédulo. Eles dormiam todas as noites no mesmo quarto. E logo no início, assim que se conheceram, o soldado incrédulo já começou a ficar muito incomodado, porque o soldado cristão, todas as noites antes de dormir, se ajoelhava e começava a orar ao Senhor. Aquilo foi causando um desconforto, e esse desconforto foi aumentando e foi virando raiva. O incrédulo começou a ficar desconcertado por causa dessa rotina. Todas as noites, aquele soldado cristão com o joelhinho dobrado na beira da cama, orando. E uma noite, durante o momento da oração, esse soldado incrédulo, que já não estava mais aguentando aquela situação, estava num incômodo sobrenatural, um incômodo além do normal. Quando ele viu que o soldado dobrou o joelho para orar, ele pegou as botas deles imundas de barro e arremessou as botas contra a cabeça do soldado que estava orando. Mas deu assim com tudo, com todo o ódio, com toda a ira. O impacto das botas na cabeça do soldado gerou um momento de dor, ele ficou um pouquinho desorientado, mas ele não deu uma única palavra, ele não revidou, ele se levantou dali e foi deitar. E o soldado incrédulo, depois que descontou aquele ódio, aquela ira, com toda a força, também foi dormir. Só que a surpresa do soldado incrédulo foi que, ao se levantar pela manhã, quando ele olhou, as botas dele estavam limpinhas e engraxadas. Ele viu que ele estava acordando, ele viu quem que tinha deixado as botas do lado da cama dele. E, para sua surpresa, quem deixou a bota ali limpinha e engraxada foi o soldado cristão, aquele que ele havia agredido. E no relato aqui da história, o soldado, então, esse soldado incrédulo, ele fez uma confissão. E a frase que ele disse foi assim: o que aquele soldado fez foi um gesto tão impactante que me levou a refletir profundamente. E então um belo dia, aquele soldado cristão, o qual eu agredi, ele me apresentou aquele que pode transformar o espírito
espírito humano de maneira tão notável. Então, esse soldado que agrediu também conheceu o amor de Jesus através desse gesto, desse outro que não revidou. Se ele tivesse revidado, eles iam brigar, eles iam se tornar inimigos. Mas ele foi lá, limpou as botas sujas do soldado que o agrediu. E com esse gesto tão lindo, conseguiu ganhar aquele agressor para Jesus. É difícil. É muito difícil você ficar quieto diante de uma afronta, você aguentar, você dar o outro lado. Mas foi isso que Jesus fez. Tudo que Jesus fez foi exemplo para nós. Ele se despojou da sua glória, ele andou aqui em humildade, ele venceu Satanás com a palavra, ele lavou os pés dos discípulos, ele foi batizado por João. Nada disso ele precisava fazer. Batismo é para remissão de pecados. Batismo significa viver uma nova vida. Jesus não tinha pecados. Por isso que João ficou tão... É eu que tenho que ser batizado por ti. E ele falou assim, não, deixa para que se cumpra a palavra. Eu estou fazendo isso para ser exemplo. Quando Jesus sai da água, o próprio Deus ecoa nos céus e diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. E tudo que ele nos ensinou, sempre para o nosso bem, porque ele é maravilhoso. Pode dizer, irmã Kátia, mas é muito difícil dar outra face. É muito difícil. Mas peça para aquele que lá na cruz do Calvário, quando ele quebrou um silêncio de tanta dor por um minuto, para poder colocar ar nos seus pulmões, ele teve que se firmar em cima dos pregos. E sabe qual foi a frase que ele disse? A frase de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes, Pai. Nós estamos nos aproximando, né, da Páscoa. E nessas horas, muitas pessoas passam a refletir nesse gesto tão lindo que Jesus fez por nós. Embora nós, os cristãos, a gente comemora isso todos os meses e a gente lembra disso todos os dias. Isso é o que nos impulsiona, esse é o nosso combustível, esse sacrifício tão lindo de Jesus na cruz do Calvário por nós. Quando nós não pudermos ter força para perdoar uma ofensa, é só pedir para Ele. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos dar força, Ele vai nos orientar, porque Ele é fiel. Se nós agirmos de acordo com a palavra de Deus, se nós agirmos de acordo com aquilo que Ele nos ensinou, é possível. Jesus jamais pediria para a gente fazer algo que é impossível de se fazer. E Ele sabe que é possível porque Ele nos ajuda, Ele nos impulsiona, Ele nos capacita. É Ele. É a força dele aqui dentro em nós. Eu e você não somos capazes de perdoar ninguém. Mas quando nós estamos cheios de Deus, você já deve ter tido experiências assim. Quando você está cheio de Deus, tão cheio de Deus, nada te aborrece. Você quer perdoar todo mundo, você ama todo mundo, você quer abraçar todo mundo, porque aquela presença é tão significante na tua vida. Aquela presença é tão forte que não tem lugar para nenhum resquício, nenhum resíduo sequer de mal em nosso coração. É o amor de Deus que faz isso conosco. Ele nos ensina a perdoar, Ele nos ajuda a perdoar, Ele nos ajuda a termos atitudes como a desse soldado. Eu imagino que a hora que ele levou aquela sapatada, ele estava tão cheio de Deus, que o impulso dele, a ação seguida que ele teve, foi ir lá. Nossa, ele me acertou, mas as botas estavam sujas. Eu vou limpá-las para ele. Foi aquilo ali que quebrantou o coração daquele homem. Muito mais do que ele tivesse revidado. O exemplo que eu dei a vocês, nós vimos na palavra. O Estevão, quando estava sendo apedrejado, gente. Vocês acham que ele estava sentindo dor daquelas pedras? Ele estava contemplando o trono do Senhor Jesus. Ele viu o Senhor Jesus em pé, com os braços abertos para recebê-lo. Quando você está cheio de Deus, nada nesse mundo pode te ferir. Quando você está cheio da presença de Deus, nada pode te abalar. Você consegue perdoar, você consegue fazer coisas que inimagináveis, que sem Deus você jamais conseguiria fazer. Amém? Então peça para Ele ajuda. Se você tem essa dificuldade, nós temos. Não adianta dizer que não, porque nós temos. É difícil você pagar o mal com o bem. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. É assim que nós devemos nos portar. Mas como, Kátia? Me diz. Deixando Jesus viver dentro de nós, deixando Ele tomar conta do nosso ser, e Ele vai poder amar através de nós. Jesus não vai se materializar para dar um abraço em alguém. Ele vai usar a tua vida, Ele vai usar a minha vida. Ele não vai se materializar para ajudar, para estender a mão para alguém. Ele age através de nós. Quando Jesus disse assim que obras maiores nós faríamos, tem como fazer uma obra maior das que Jesus fez? Maior do que as que Jesus fez. Mas ele quis dizer assim, em maior número. Por quê? Porque vocês serão uma multidão incontável. Não existe obra maior do que ressuscitar um morto, gente. Quando Jesus disse, obras maiores que essas vocês farão, ele quis dizer em maior proporção, em maior número. Eu vou poder me manifestar através do meu Espírito Santo dentro de cada um de vocês. Se aqui
eu operei esses milagres, esse número de milagres, através de vocês eu operarei milagres incontáveis, uma infinidade de milagres, de gestos, de curas. Quantas pessoas têm a unção da cura, o dom da cura, e que são instrumentos de Deus? Pessoas que têm o dom da palavra, o dom da profecia. É Jesus se manifestando, obras maiores, muito maiores em proporção. Seja canal de bênção, meu querido. E se você não tem conseguido agir da forma como Deus quer, peça a Ele, porque Ele vai te ajudar. Deixa Ele fluir dentro de você. É simples. Quando você está cheio de Deus, você sabe que é simples. É tão gostoso amar. É maravilhoso amar, servir, adorar, quando nós estamos cheios da presença de Deus. E quando que nós devemos estar cheios da presença de Deus? Todo tempo, de preferência. Todo tempo. Quanto mais buscarmos estar cheios de Deus o tempo inteiro, mais Ele vai nos encher. Porque Ele tem prazer em estar conosco. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Vamos buscar ao Senhor, Ele nos dará força para a gente poder cumprir Mateus capítulo 6, versículo 39. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe.